Olá, pessoal. Nós somos do curso de Gestão Pública Municipal na disciplina de Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos. E nós elaboramos um roteiro com os membros da nossa equipe para poder te orientar e te explicar de uma forma mais sucinta. Vejamos. Tudo começa com a identificação de um problema-objeto, onde a demanda social vem justificar a existência de algum programa. A partir desse problema, nós precisamos construir a nossa identidade, que é a missão como razão de ser, a visão como o futuro que nós desejamos projetar e os valores como princípios. Para tudo, deve ser traçado objetivos e metas. E para alcançá-lo, nós precisamos de uma análise de contexto. Por exemplo, utilizando ferramentas como a matriz SWOT, avaliando variáveis internas como os recursos, variáveis externas como as políticas públicas. O diferencial é que as estratégias têm que ser centradas em algum problema. Na prática, a gestão desses projetos ele precisa organizar o fluxo do trabalho. A estratégia ela dá o direcionamento e as ações elas precisam materializar esses planos, além dos processos que transformam essas entradas nos resultados. É a tal da acessibilidade que precisa garantir inclusão e equidade e diversidade em todas as instâncias e todas as decisões. Finalmente, nós adotamos um modelo em que precisa de um monitoramento desde os recursos aplicados até os impactos a longo prazo. Em síntese, o planejamento estratégico é um ciclo vivo, é uma avaliação contínua e permite sempre ajustar a rota e corrigir as suas discrepâncias. Planejar é a tentativa de sempre buscar um ideal de excelência, utilizando como principal estratégia de transformação a nossa ciência. Dando continuidade, o autor vai discutir a definição, fundamentação e operacionalização do problema sociotécnico em programas de pós-graduação. Ele diz que esse problema-objeto ele é caracterizado por sua amplitude, complexidade e relevância, que ele se apoia nas teorias do ator-rede de Latour e na teoria da pedagogia socio-interacionista dialógica de Paulo Freire, que ele tem 4 etapas, que são a relevância científica internacional, a relevância social, a análise das controvérsias e o delineamento do objeto-problema. Em resumo, o texto ele vai evidenciar que o problema-objeto sociotécnico constitui o núcleo estruturante dos programas de pós-graduação científica e social, que ele vai ter missão, vai ter uma visão, e vai buscar a superação de limitações teóricas e práticas e o compromisso com a cientificidade e relevância social, evitando-se assim uma lógica meramente instrumental. Olá, eu vou falar um pouco sobre o planejamento estratégico para o programa de pós-graduação, que é o PPG, onde o texto explica que as atividades do PPG não se limitam a setores formais, mas são ações transversais organizadas em 4 eixos: planejamento e desenvolvimento, gestão e suporte, comunicação e relacionamento e execução e entrega. Essa organização permite alinhar responsabilidades administrativas e acadêmicas aos objetivos estratégicos do programa. Os objetivos e metas são estruturados em 3 níveis: os operacionais de curto prazo, os táticos de médio prazo e estratégicos de longo prazo. Essa estratificação facilita o acompanhamento dos resultados e garante coerência entre ações cotidianas e a visão de futuro do PPG. Também a análise do contexto integra o ciclo PDCA, com ferramentas como a matriz SWOT, o diagrama de Ishikawa e a matriz GUP. Essas ferramentas ajudam a identificar os problemas, compreender suas causas e priorizar intervenções com base na gravidade, urgência e probabilidade. Assim, o planejamento estratégico se torna mais objetivo, participativo e alinhado às demandas institucionais e sociais do programa de pós-graduação PPG.
O plano de elaboração estratégica, ele vem apresentando as ferramentas como a matriz SWOT e o diagrama de Ishikawa. Eles mostram um diagnóstico das forças e fraquezas internas do PPG. Eles podem ser utilizados como indicadores de desempenho. Já na elaboração do plano, ele precisa de diálogo, negociação, estabelecendo objetivos e metas, com sistema de monitoramento e avaliação para acompanhar o progresso e os objetivos estabelecidos, pois deve envolver docentes, discentes, entre outros, e o mesmo precisa apresentar a identidade do PPG. O cronograma é uma ferramenta que permite organização e acompanhamento das atividades, lembrando que o plano de ação não é um documento estático, mas sim um instrumento dinâmico que deve ser monitorado, avaliado e revisado periodicamente, pois caso a escolha seja errada, o resultado pode ser catastrófico. Estes indicadores, eles avaliam a eficácia, eficiência e a efetividade dos programas. Considerações finais. A abordagem proposta pelo autor Walner Marmed inverte a lógica tradicional do planejamento estratégico para programas de pós-graduações PPG, priorizando a definição de um problema-objeto social e epistemologicamente relevante. A análise de contexto, embora essencial, é reposicionada como uma etapa validatória e subsequente, garantindo que o planejamento mantenha o foco temático e o compromisso de impacto social. O sucesso do PPG reside, portanto, no equilíbrio entre o propósito central, a análise contextual contínua, o uso de metodologias multi, inter, transdisciplinares e a incorporação de monitoramento sistemático e responsabilidade social, incluindo acessibilidade e políticas afirmativas para a inclusão. Olá, me chamo Jamile. E depois da fala dos nossos colegas, que se apresentaram falando um pouco sobre o planejamento estratégico em si, eu vou mostrar para vocês as imagens que constam no anexo desse conteúdo, que vai mostrar na prática o uso dessas ferramentas. Nós temos agora, em primeiro lugar, a matriz SWOT. Nessa matriz, você vai ver os campos de favoráveis e desfavoráveis, que são as ameaças e oportunidades, em termos de mercado, legislação, políticas públicas, concorrência, enfim. Mas esse quadro ele vai mostrar de uma forma bem explícita as suas oportunidades, as suas forças, que são seus pontos favoráveis, e os desfavoráveis, que são suas ameaças e as suas fraquezas. Aqui você vai poder delimitar melhor o teu planejamento para tomada de decisão. Dando continuidade, nós vamos ver agora, nessa segunda imagem, o diagrama de Ishikawa, que é a famosa espinha de peixe. Na famosa espinha de peixe, que nós podemos conhecer durante o texto, ele vai mostrar as causas prováveis para uma situação problema. E partindo daí, existem as categorias e os 5 porquês, o porquê daquela causa. Então, inicialmente, se você está com um problema específico, ele vai investigar por meio dos porquês a raiz do problema. Porque muitas vezes o problema não é desvendado de forma nítida, ele precisa ser investigado. E os 5 porquês vai ajudar você a chegar nessa situação, problema real, para você tomar as decisões em cima do problema real, e não do que aparentemente possa ser o problema. Nessa próxima imagem, nós temos a matriz GUP. Essa matriz ela vai trabalhar também um pouco parecida com as outras ferramentas, uma ferramenta de investigação, para você encontrar o seu gap, Então, nós temos aqui os fatores de gravidade, urgência e probabilidade. E dentro desses fatores, nós temos a pontuação que vai de 1 ao 5. Desde o menos grave, vamos dizer assim, ao mais alto risco. Um altíssimo risco potencial, vamos dizer assim. Então, essa matriz ela vai trazer para você também esse resultado para você chegar a um ponto de vista mais assertivo. Na urgência, dependendo do seu plano de ação, você vai também ter a enumeração de 1 a 5, desde a ação que pode esperar até ações imediatas. E na probabilidade, você vai ter probabilidades improváveis até uma probabilidade certa, ou seja, de um risco eminente. Logo em seguida, nós temos a imagem de como funciona o ciclo PDCA. E esse ciclo ele também vai te retroalimentar com as informações necessárias para você tomar as decisões. Vai desde a execução das ações, gestão de risco, monitoramentos contínuos, autoavaliações, retroalimentação do ciclo, inovação e aprimoramento. Porque por meio desse ciclo, você vai questionar várias situações até chegar na situação problema. Nessa próxima imagem, nós vamos ter uma síntese gráfica das etapas de um planejamento estratégico. E nessa imagem, vocês vão poder observar também, após a seleção de um problema,
quais são os quesitos que você precisa conhecer dentro do teu projeto. E aí vale a amplitude, a complexidade, relevância social, relevância científica e a relevância internacional. Nessa primeira fase, após você detectar todas essas lacunas, você vai para a problematização. A problematização, ela vai desde o propósito à finalidade. Antes disso, existe uma construção de identidade da instituição, no caso, visão, missão, valores, que precisam estar bem definidos. E em seguida nós teremos a formulação dos objetivos. E a partir daí, você vai definir quais os objetivos. Se os objetivos estratégicos, se a visão é de longo prazo ou médio prazo, se é foco externo. Os objetivos táticos, o que vai ser analisado? Planejamento de médio ou longo prazo, se o foco é interno. E os objetivos operacionais, se a execução é curto prazo e se o foco é interno. Para a formação desses objetivos, você precisa ter 5 informações essenciais. Dentre elas, a especificidade, a mensurabilidade, a alcançabilidade, relevância e temporalidade. Baseado nessas informações, você vai formar sua problematização. E, por fim, essas ferramentas elas vêm para nos auxiliar na formação do planejamento estratégico e elas podem ser utilizadas concomitantemente. A que for mais adequada para o teu projeto, para o teu programa, ela pode ser a escolhida, né, a elegida para tal função. Mas você pode usar concomitantemente. Então, finalizamos, né, mais uma explanação sobre o livro Planejamento Estratégico e, desde já, nós agradecemos a atenção.